Oi, esses dias eu olhei o filme Michael, que é o filme que adapta a vida do Michael Jackson, obviamente, por isso o nome do filme é Michael, e eu achei o filme bem legal mesmo, tanto que eu até voltei a ouvir bastante as músicas dele. Até que eu também lembrei de um jogo que eu jogava bastante há um bom tempo atrás, e esse jogo era o Michael Jackson The Experience de PSP, que é um jogo muito legal e fofo do Michael Jackson, onde tem várias músicas dele e é bem divertido, pelo menos pra mim. E isso me lembrou que ele também tem um jogo que é tipo um Just Dance também, além de ele ter um jogo pra celular nesse estilo das músicas e pro DS também. Eu sei que também existe o jogo Moonwalker, mas eu tô falando só os jogos que adaptam as músicas dele. Enfim, isso me fez questionar quais outros jogos que existem que são feitos sobre pessoas famosas. Eu fui pesquisar e eu achei uns até que bastante interessantes e até meio esquisitos. Bom, e esse é o tema do vídeo de hoje basicamente, os estranhos jogos que são baseados em outras pessoas famosas. Esse não vai ser o título do vídeo. Eu tentei ir atrás dos mais desconhecidos para trazer aqui, os que muitas pessoas menos falaram, então é isso. Enfim, se possível, deixa o like, se inscreve, eu não vou enrolar muito, vamos pro vídeo. Você deve conhecer o famoso jogador de futebol David Beckham, mas se você não conhece, o David Beckham foi um jogador que atuou pelo Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy e encerrou sua carreira lá no PSG. Ele era um meio-campista bem talentoso e como era um jogador bem habilidoso, ele foi lembrado como um dos maiores meio-campistas de todos os tempos, além de ele ser atualmente um dos donos do Inter Miami, o mesmo time que o Messi joga. Além dele também ser um empresário. Enfim, em 23 de novembro de 2001, na época do Prime do David Beckham, uma desenvolvedora aproveitou a chance e decidiu lançar um jogo de futebol do Beckham, o David Beckham Soccer. O jogo foi lançado para PS1, PS2, Xbox, Game Boy Advance e Game Boy Color. E o jogo só tinha o nome do Beckham mesmo, já que ele só é um jogo normal de futebol, já que a maioria dos times são seleções e basicamente isso. A gameplay foi criticada na época por ser bem limitada, além de ser baixa qualidade. O jogo tem os modos Friendly, Competitions, Arcade Games e o modo Train with Beckham, que era basicamente um modo treinamento onde tu batia faltas, pênaltis e etc. Os gráficos não eram os melhores, já que, sei lá, era bem baixo custo, e olha que o jogo já tinha sido lançado pro PS2, que já tinha muitos jogos com gráficos melhores. E basicamente é isso, é só um jogo bem básico de futebol. Tem pouca gente que lembra dele, mas sei lá, é até que interessante saber que o David Beckham tem um jogo de futebol só dele. O Wu-Tang é um grupo de hip hop que consiste em 10 rappers atualmente e ficou bem famoso pelo seu clássico álbum Enter the Wu-Tang ou Enter the 36 Chambers, que é considerado um dos álbuns mais influentes e importantes de toda a história do hip hop, pois teve um impacto cultural gigante além de ter uma sonoridade bem única. Então foi aproveitando o hype do grupo na época que em 2 de dezembro de 1999 foi lançado o jogo Wu-Tang Shaolin Style, lançado apenas para o PlayStation 1, e é um jogo de luta muito maneiro mesmo, e tem uma gameplay bem legal para até 4 jogadores. E ele tem dois modos principais e únicos no jogo, o modo história e o modo versus, onde você pode jogar com seus amigos. O jogo tem 9 personagens jogáveis que foram baseados nos 9 rappers que consistiu o grupo na época. E esse jogo parece muito maneiro mesmo. Os modelos não são a melhor coisa, mas obviamente são pro PS1, então não iam ser a melhor coisa, mas mesmo assim ainda parece ser muito divertido. A recepção do jogo foi até que bem positiva e é um jogo que na minha opinião é muito subestimado do PS1. Enfim, se você conseguir, joga esse jogo, ele é muito legal. Tá, quando eu soube desse jogo eu só fiquei perplexo, eu juro pra vocês. Acho que todos conhecem o nosso mano Shaquille O'Neal, certo? Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Tipo, maiores mesmo, o cara tem 2,16 metros de altura. Além dele ter ganhado a NBA 4 vezes e muito mais ao longo da sua carreira, como, por exemplo, rir enquanto ele come rosquinha. Durante seu prime, mais especificamente em 28 de outubro de 1994, foi lançado o jogo Shaq Fu, que é... como é que eu vou dizer isso? É literal um jogo de luta do Shaquille O'Neal. Bro, a história do jogo conta como o Shaquille O'Neal entra em um dojo de Kung Fu antes de ir para um jogo de basquete de caridade em Tóquio. Lá ele acaba indo parar em outra dimensão, onde ele é forçado a salvar um menino chamado Nezo das mãos de uma múmia chamada Set-Ra.
se tirar. O sentido disso tudo foi embora quando eles decidiram juntar o Shaquille O'Neal e Kung Fu, então, sei lá, essa história nem me assusta mais. O jogo foi lançado para Sega Genesis, Super Nintendo, Game Boy, Game Gear e Amiga. O jogo foi bem criticado e teve um site chamado Skrill Attack que listou ele como o pior jogo de luta de todos os tempos. Tipo, sei lá, não é pra tanto também, bro. A gameplay dele é bem estranha e os sprites só são ok mesmo, não tem muito o que criticar. E o mais incrível de tudo isso é que esse jogo teve uma sequência em 2018 chamada Shaq Fu A Legend Reborn, que é um beat'em up em 3D. E vocês sabem o mais incrível de tudo isso? É que nessa sequência tem uma DLC com o Barack Obama. Eu não sei, esse é um dos jogos mais, sei lá, que eu já vi em toda a minha vida, especialmente de celebridades. No vídeo passado eu falei de alguns jogos da WWE em um tópico de outro jogo de luta livre, que aliás está um vídeo muito bom, então dá uma olhada nele, ele tá bem legal. Na pesquisa desses jogos eu encontrei um jogo que me deixou até que bastante curioso, então eu decidi marcar ele e falar dele aqui nesse vídeo, porque ele até que se encaixa muito bem. Enfim, vamos lá. Um contexto antes, um dos maiores lutadores de luta livre de todos os tempos é o Hulk Hogan. Ele participou de 14 WrestleManias, além de ter lutado contra o Andre the Giant na WrestleMania 3. Ele é um dos mais influentes lutadores de luta livre que eu já ouvi falar, e ele se aposentou em 2012 e infelizmente faleceu em 24 de julho de 2025. Mas no tempo que ele ainda estava vivo, uma desenvolvedora chamada Panic Button lançou em 11 de outubro de 2011 um jogo chamado Hulk Hogan Main Event, que é um jogo de luta livre que só é possível jogar com o Kinect do Xbox 360. Só dessa fala já deu para perceber que esse jogo é uma bomba, né? No jogo você pode criar um lutador, jogar um modo carreira, uma luta rápida, uma luta de exibição onde você escolhe qual mapa vai ser e quais lutadores vão brigar, e o Head to Head, que era provavelmente o modo online do game. E a gameplay do jogo é como você pode ver aí, como eu tô mostrando agora, pelo menos na minha opinião, bem ruim. Além dos gráficos serem muito esquisitos, tipo muito esquisito mesmo, e ruim pro Xbox 360, que já era um salto gráfico gigante. Eu sei lá, esse jogo só parece um caos completo pra mim. A recepção no jogo foi bem ruim e um dos principais motivos disso é o próprio Kinect, que já era bem criticado na época também, já que o Kinect não conseguia reconhecer os movimentos que tu precisava fazer na vida real para poder lutar no próprio jogo. Enfim, eu nunca joguei esse jogo, então eu não tenho uma opinião formada, mas só de ver eu só não gostei e nem pretendo jogar. Chuck Norris foi um dos maiores atores de todos os tempos, tendo feito filmes muito incríveis como o clássico Braddock, o Super Comando, Comando Delta e Código de Silêncio, e além de vários outros filmes muito bons. Filmes de ação que são muito incríveis. Infelizmente ele acabou falecendo esse ano, no dia 19 de março. Ele sempre será lembrado por ser uma lenda do cinema. Porém, em agosto de 2008, a Gameloft lançou o jogo Chuck Norris Bring On The Pain, que é um beat'em up muito bacana, com o protagonista sendo, obviamente, o Chuck Norris. O jogo consiste em 13 níveis do Chuck lutando em lugares como Texas, Ásia e até Nova York. E cara, o que esse jogo parece de divertido não tá escrito. Sei lá, o estilo parece ser muito legal, os sprites parecem legal, sei lá, tudo parece ser bem bacaninha. O jogo teve uma recepção muito boa, com vários críticos falando que o jogo era bem divertido e legal, e com referências a vários dos filmes do Chuck Norris. E que por $1, sim, o jogo valia $1 na época, o jogo era bem completo e legal. Enfim, eu com toda certeza vou jogar esse jogo porque, sei lá, eu só amo jogos de beat'em up.